Ah, violência, o que é, do que é feita, quantas vidas ceifa ou quantas vidas salva? Hoje falaremos sobre isso. Todos os dias somos atados por forças as quais não sabemos que circunstâncias as mobilizaram ou porque ainda permanecemos ligados a elas. Uma dessas forças chamamos violência. Quem nunca, ao andar pelas alamedas do Recife, como pela Rua do Apolo ou pela Gervásio Pires, nunca sentiu uma gota de medo escorrer pela testa como o derradeiro suor de uma alma prestes a cair no abismo? Se você for recifense, sabe do que eu estou falando por saber que está sendo submetido todos os dias por um certo grau de violência que anda pelas ruas. Bom, esse tema é o tipo de coisa que não estamos cientes de quando teve início, por estarmos muito distantes do momento de sua concepção. Assim como os soldados gregos, batalhando durante 9 anos nos portões de Troia, com certeza já de sacos cheios, já não lembravam como aquilo tudo tinha começado. Para uns, a violência é um mal necessário. Eu queria que existisse, que a violência começasse a valer. Por exemplo, os caras chegar e formar um grupo, ó, os caras estão invadindo a escola, a gente não tá conseguindo estudar. Meu irmão, chama uns 4 caras bons assim de porrada mesmo, vai lá, meu irmão. Pega um por um e dá um murro na cabeça, joga pra o cara na parede, tá ligado? Pega na cabeça dele, joga na parede também, bota pra fuder. Quero ver a ocupação? Meu irmão, a violência resolve coisa pra caralho. Resolve coisa pra caralho, meu irmão. É por isso que tá aí o bullying, velho. Tá ligado? O bullying chegou aí pra fuder os otários. Porque só otário que sofre bullying. Agora vai tu chegar num cara zoeiro, botar pra embalar o cara que seja o bullyingador, chega lá e bota pra fuder no pivete, o cara fica só ali guardando, beleza. Vamos lá. No final da aula, o cara vai pro final da turma, pega a cadeira e mete na cabeça, o cara fica em coma. Cadê o bullying agora? Foi resolvido com violência, amigo. Já foi. É isso aí, velho. O bagulho é simples, meu irmão. Para outros, é o mal conselheiro, uma alternativa débil. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! E para todos, difícil facultar razões reais a ela quando vista como um dado abstrato. E o que eu quero dizer com isso? É assim, todos sabem que a causa do crime é o criminoso. Contudo, alguns movimentos sociais custam a ver isso, tornando um conceito abstrato o titular dos crimes, a saber, o capitalismo, a marginalização social ou a desigualdade social. Isso faz com que seja ainda mais difícil esquadrinhar razoavelmente tal coisa, mesmo desfiando um rosário de ditos históricos, não havendo, portanto, método que estabeleça relações de causa e efeito. Então, equacionar soluções para esse problema se torna um pouco mais difícil. Nada obstante, do mais mirrado e depenado estudante ao intelectual mais excelso, todos hão de convir que só um espírito aleijado e tísico aprovaria a violência contra um espírito inocente, ou pior, contra o mais indefeso dos homens. Contudo, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã sabedoria. Ao espírito revolucionário, representada pela Marianne da França, há também as propagandas, a manipulação de narrativas, aos partidos e todos os tipos de jogos de poder. E é claro que todas essas coisas agitam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo, tornando a menor pretensão de noções de proporções inexequível e fazendo com que se cambaleiem como andrajos em ruas que a própria razão desconhece. Qualquer um que leia Crime e Castigo, sem nenhuma disfarçatez simulada, verte lágrimas ao ver que Polienka, uma das personagens, ao ver seu pai morrendo nos braços de sua irmã, que precisa se prostituir para poder alimentar sua família, ela corre até Raskolnikov, que acaba de deixar um punhadinho de moedas e simplesmente diz para ele: eu rezarei por você até o resto da minha vida.
Assim também acontece a qualquer um ao ler que uma velha usurária foi morta a sangue frio a machadadas por um estudante que se sentia um Napoleão, lutando por um bem maior, sendo o bem maior o seu próprio bolso, ficaria com o coração em frangalhos ao ver a violência dessa situação. Isso porque infortúnios isentos de culpados imediatos, assim como a violência de um réu notório lançado à tábua da injustiça, não tem neste país uma viva alma mais honesta do que ela. Por menor que seja, causa-nos certo incômodo, afrouxa a gravata do espírito de forma a nos compadecermos dela. No entanto, hoje, um fenômeno estranho se manifesta. Os olhos que lacrimejam em pedaços pelas injustiças do mundo são os mesmos que encaram secos a morte de crianças indefesas intrauterinas. Eis então a coisa que se desnaturou, a coisa descoisificada. Quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso torna-se um pouco explicável os 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Ao passo que políticos discursam a favor de coisas como a legalização do aborto com palavras camonescas. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogo a lenha, aquela fumaça, aquela coisa que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. Rapaz, o aborto é o tipo de violência que os políticos eles defendem pra parecer, tipo, razoáveis, arrojados ao tecido social e, sei lá, seus dramas reais. O Lula, por exemplo, com esse discurso aí, ele é mais convincente que, tipo, Rubião de Machado de Assis lá, né, do Quincas Borbas. Com esse discurso, meu filho, quem não se sentiria convencido? Porque assim, Lula, ao falar que mulheres morrem tentando fazer um aborto, ele nos teletransporta imaginativamente para uma Rússia do século XIX, por exemplo. Ele nos vincula a cenários de obras como Gente Pobre, de Dostoiévski, em que pobres diabos estão submersos numa situação moribunda de vida. A diferença é que lá, Macá, um dos personagens interlocutor, daria a vida por Várvara, enquanto aqui o titular do discurso ceifaria-lhe esta. Digo isso porque, ao falar que mulheres morrem ao fazer abortos clandestinos, esconde-se com malícia cínica que isso acontece principalmente em abortos não clandestinos, esses chamados de abortos seguros. A morte do bebê também é a degradação fisiológica e psicológica da mãe, podendo levá-la à morte. De acordo com a Universidade de Minnesota, as mulheres que abortam têm 6 vezes mais chances de cometer suicídio do que aquelas que levam a gravidez até o fim. Além disso, há dilacerações uterinas, a maior probabilidade de cancro de mama, cancro cervical, pancreatite e várias outras coisas. Não haveria então nenhuma contradição em defender as minorias, mulheres pobres, negras, propondo sua erradicação lenta e eugênica? Porque o aborto, além de assassinar os filhos pobres e negros, também o faz com as mães negras e pobres. É tipo, eu mesmo sou contra a pobreza, por isso que eu acho que a gente devia matar os pobres. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Outros apontariam que, na verdade, todos os alicerces da minha fala estão incorretas, porque ninguém conseguiu provar seguramente que em certo mês há ali uma vida. Mais um motivo para sermos contrários ao aborto, eu diria. Se há cientistas que dizem que há vida e outros que não há, estamos diante de uma situação em que há metade de possibilidade de cada um estar certo. O estado mesmo da dúvida reforça o quanto imoral é o ato. Por exemplo, quem diria em sã consciência que aquele psicopata do Onde os Fracos Não Têm Vez, quem diria que o que ele faz é moral? Porque ele lança uma moeda para cima e joga com as possibilidades com a vida das pessoas, sendo que há 50% de possibilidade da pessoa viver diante do jogo dele e 50% de possibilidade da pessoa não viver. O ato mesmo de jogar uma moeda para cima e apontar uma arma para a cabeça de alguém, tendo 50% de possibilidade de matá-la ou não,
é já em si imoral. E por que não seria ao direcionarmos a ação para uma criança? Ou melhor, para uma possível criança? E se é vida ou não, qual o critério para isso? Porque a NASA encontrou uma molécula de água na calota lunar e disse que isso era um pressuposto da existência de vida. E, no entanto, para muitos, um feto na barriga de uma mãe não é a mais mínima hipótese vacilante que pressuponha uma. Se injetar cloreto de potássio no líquido amniótico de uma suposta vida, mesmo que legalmente, não for minimamente imoral ou insensível, eu não sei mais se sou um ser humano ou um macaco bonobo. Se bem que algumas pessoas parecem ter perdido as noções que nos diferenciam das outras espécies, né? É o que me parece quando eu vejo, por exemplo, aqueles animais de tetas festejando a legalização do aborto na Colômbia, por exemplo. Vendo a felicidade que esses animais festejam diante disso, parece que o problema não é um eventual estupro da mulher, e sim o próprio feto. E essa mentalidade é tão comum que eu não sei se vocês lembram do caso brutal, né, da menina que foi estuprada desde muito cedo pelo próprio tio. E depois disso, ela conseguiu abortar e tal, e muitas manchetes dos jornais apareceram assim: a menina voltou a sorrir depois de anos de sofrimento. Como assim a menina voltou a sorrir depois de ter abortado? Como assim? O problema não tinha sido o estupro? O problema não foi esse? O problema não sumiu, aconteceu, tinha acontecido. Então o trauma estava ali. Mas não, as manchetes diziam que agora a menina voltou a sorrir depois do aborto. Bom, e o outro argumento é dizer que trazer uma criança ao mundo indesejada e sofrer diante da pobreza de famílias a qual ela nasce seria uma violência extrema contra essas crianças. Mas então eu pergunto a você, então deveríamos matar os mendigos por eles sofrerem pela fome? Enfim, se para alguns a violência é um método neandertalesco e sem delíquios de piedade, pior ainda se for contra aquele imaculado e oprimido ser cujos gritos não se pode ouvir. Afinal, o que não sabem ou fingem não saber é o que Mário Quintana dizia. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior. Porque o malogrado nascituro rouba-se este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito.